Essa independência, por assim dizer, né? Essa independência que dificulta e o outro, né, que não chega a ser um extremo, né? Mas o outro lado que permite. Ele tem autismo, mas ele vai conseguir sim ter, né, a sua vida, a sua independência. A gente costuma estudar sobre o autismo funcional e não funcional. O autismo não funcional são aquelas pessoas que têm outras comorbidades, então a gente tem o autista que tem outras lesões neurológicas, outros problemas físicos que realmente vão impedir que ele desenvolva, né, certas atividades em casa. O funcional, a gente tem o que a gente chama de níveis de suporte 1, 2 e 3. O nível 1 é aquele autista que na parte, esses níveis eles são analisados pela parte comportamental, né, a parte motora, essa parte de desenvolvimento, e a parte social de comunicação. Então, se essa pessoa, esse indivíduo, seja criança ou adulto, ele consegue se comunicar, ele consegue interagir, mesmo que precise que alguém fale com ele primeiro para ele interagir. Mas se ele consegue fazer sozinho ou com pouca ajuda, sem precisar ter aquele auxiliar, aquela pessoa junto, alguém para trabalhar, ele tem uma facilidade já, mesmo que às vezes não tenha um contato visual direto, mas ele consegue ali conviver, né, de uma forma mais natural, ele é considerado um nível de suporte 1 ou 2. Porque o que é legal? O autismo ele não é linear, ele é uma montanha-russa. Então, eu posso ter uma pessoa que hoje ela é nível 3, que é o que a gente considera o suporte mais rígido. Então, aquela pessoa que não interage, ele está aqui, está conversando, ele está ouvindo tudo, mas ele não vai falar com você. Você pergunta, ele pode não te responder, mesmo que ele esteja escutando e entendendo. Às vezes, ele só não quer conversar ou ele tem dificuldade em conversar. Inclusive, tem alguns deles que eles só vão conversar se tocar num tema que ele gosta. Que é o hiperfoco. Né? Então, o que é legal? Às vezes eu posso ter um autista N3, ou seja, que tem muita dificuldade motora, só que ele tem uma facilidade em comunicação, Sim. que entra num quadro de N2. Então, pode acontecer de um autista que ele tem um suporte, ele muda do nível de suporte, ele está lá, que nem o Luiz e a Maria, eles estão como nível de suporte 2. A Maria Helena já desenvolveu bem mais que o Luiz Fernando. Né? Hoje, pelo pouco que eu conheço, eu poderia classificar ela como nível de suporte 1. Por quê? Porque ela já tem muito mais autonomia do que ela tinha 2 anos atrás. Só que qual que é o ponto-chave, igual você falou, que os pais têm preocupação? É que se eu não cuido, se eu não aceito o meu filho como ele é, porque o diagnóstico não é uma doença, não é um problema, é enxergar que o seu filho é especial por ser quem ele é e ele tem uma forma diferente de ver o mundo. E se eu não enxergo isso e entendo que isso é normal para ele, não é uma problemática, é normal, e que ele precisa desse suporte, inclusive da família, né, da parte emocional, eu posso fazer com que essa pessoa, ela decline no nível de novo. Então, uma pessoa N1, N2, ela pode se tornar um N3. Uma pessoa N3 pode se levar para um N2. Então, não é algo constante. Né? Então, por isso que é muito importante que você busque, se você percebeu que essa pessoa tem alguns traços que demonstram, ou ela pode ter algum transtorno, seja autismo, um TDAH, ou se a criança já tem o laudo, conversar para buscar o auxílio na escola, trabalhar o máximo que você puder atrás das terapias, porque isso vai desenvolver